Oi, gente! Chegamos no nosso nono vídeo. Isso é uma alegria para mim saber que você está aqui comigo já no nono vídeo, estudando, querendo conhecer mais astrologia e toda a minha intenção é que você compreendesse o que é astrologia e aonde ela pode te levar. E eu espero muito que durante essas aulas você realmente tenha conseguido vislumbrar o tamanho das possibilidades que a astrologia traz para a nossa vida. Quando você estuda astrologia, você estuda a história do homem, você estuda desde o começo, quando nós ainda nos guiávamos pelo olhar para as estrelas, pela percepção das estações, pela mudança do tempo, né? Quando nós observávamos, nós contemplávamos a natureza e éramos um com ela. Então, tudo que acontecia em torno, em cima, embaixo, acontecia dentro da gente. E a gente sabia disso, nós tínhamos esse conhecimento, essa sabedoria. E foi assim que a astrologia nasceu, né? A astrologia passou por muitas fases. Ela teve uma fase de glória, onde ela foi reconhecida, todos os homens cultos do reino, né, que principalmente ajudavam, né, os reis, orientavam, que eram os alquimistas, os médicos, os astrólogos, detinham o conhecimento da astrologia. Então a astrologia teve um período muito maravilhoso, e aí depois veio uma fase meia, né, de trevas, de julgamentos, de acusações na humanidade, e ela perdeu o seu lugar e foi classificada como algo muito, infelizmente, muito menor do que tudo que ela é, né? E agora, com a chegada dessa nova consciência, com esses novos tempos, que as pessoas começaram a perceber que a vida era muito mais do que só aquilo que tentaram convencer, né? Começaram a voltar e a buscar todos esses ensinamentos mais antigos, essas sabedorias, e a astrologia, ela renasce no meio disso tudo como um instrumento cada vez mais consagrado por todos, como um instrumento de muita orientação, precisão, né, dentro das possibilidades dela. Uma coisa muito importante para quem está começando a estudar astrologia: a astrologia não é adivinhatória. Por mais que você cheque tudo a respeito do teu signo, do teu momento de vida, e você diga, nossa, bateu tudo, adivinhou tudo, ela não tem essa finalidade. O que acontece é que ela é matemática, ela segue toda números, né, uma estatística de tempo, de órbitas, de planetas, e com uma trajetória, e com isso ela estuda os efeitos disso sobre o homem. Então, através disso, ela tem uma linguagem que vai falando de todas as possibilidades, né? Então, todo esse estudo, muitas vezes, confundem as pessoas. Até as pessoas mais esclarecidas, às vezes, sentam na minha frente e me pedem coisas assim, tão assim, vamos dizer assim, engraçadas, eu vou usar esse nome, que eu tenho que dizer, olha, eu queria muito, mas eu não tenho uma bola de cristal, né? Porque é mais ou menos isso. Às vezes as pessoas acham que você tá vendo e que você pode ver como é, que jeito que é, como é que... E não é assim. A gente tem um estudo de uma energia em movimento. Essa energia, principalmente quando a gente fala de futuro, nós falamos de uma energia que está em movimento e que ela pode ou não ser vivida de uma determinada forma, porque a maneira como nós vamos viver a energia é uma escolha nossa, é um livre-arbítrio nosso. Só que muitas vezes nós estamos tão inconscientes que nós nem conseguimos perceber esse livre-arbítrio e vamos indo na maré, né, na maré das coisas. Então, às vezes, a falta de consciência é tanta que a gente nem percebe o nosso poder, né? A gente não consegue tomar conta, né? Tomar posse desse poder. Então, eu quero dizer algo para vocês, assim, do fundo do meu coração. O mapa astral é a tua vida, tá?
é aquilo que você veio fazer aqui, é essa existência sua. Tudo que está ali é tudo que você vai viver. Você não vai viver nada que não esteja no seu mapa. Só que talvez não seja daquela forma que você imaginou. Talvez a tua mente esteja tão fixada em um determinado padrão que você não demore muito para entender que aquilo que você viveu era aquilo que estava no teu mapa, só que você não conseguiu ver porque não tinha a forma, o modelo que você imaginava que era. Então, algumas coisas, pela nossa limitação, tá? A gente vai demorar mais para reconhecer. Mas, na verdade, tudo aquilo que a gente vai viver está ali dentro. Como nós vamos viver isso? Exatamente, se nós vamos ou não aproveitar uma determinada energia que está aberta para nós e de que maneira nós vamos aproveitar aquilo. Se nós vamos romper aquilo ou não antes, isso é com a gente, tá? Então, é essa sabedoria de saber até onde vai um lado nosso, até onde ali realmente está escrito, às vezes é muito difícil no começo. Então vocês precisam estudar muito, 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 gente. O que eu dei para vocês é um sabor, é uma compreensão do que é astrologia. Mas a astrologia é um estudo muito profundo e muito extenso. Existem muitas possibilidades dentro da astrologia. Para você interpretar um mapa, para você interpretar uma personalidade de verdade, não dizer, você é inteligente, você é chorão, você... Não dizer coisas assim, né? Mas assim, de você realmente olhar, né, a alma daquela pessoa e falar sobre coisas profundas que ela está trazendo, né, coisas do sistema da família dela, né, coisas dela, coisas de memórias de outras experiências de vida. Para você poder trazer toda essa informação, você tem que estudar, né, você realmente tem que estudar. Porque é algo que é muito além do que hoje, mas muito além do que tudo que nós falamos. A minha intenção com você até agora era fazer você compreender o tamanho da preciosidade que você está tendo a oportunidade de ver. E se for do teu interesse, mesmo que não seja profissional, mas para autoconhecimento, para saber mais de você, ou para mais por curiosidade, você permanecer nesses estudos, você conseguir cada vez mais entrar profundamente, porque quando você faz isso, você não faz só para você faz para todas as pessoas que te amam, porque você fica melhor, você se entende melhor, você se vê melhor, consequentemente você vive melhor com os outros. Então, gente, não perca essa oportunidade que você iniciou de ir além disso tudo, tá? Agora eu vou falar mais ou menos da ordem de como vocês vão fazer tudo isso para poder acontecer, tá? Então, a primeira coisa que é muito importante vocês entenderem. Tudo que você vai viver, tudo, exatamente tudo na tua vida está ali naquele mapa, tá? Aquele círculo, aquela mandala é a história do teu caminho. O teu sol é o que você veio ser. Isso não quer dizer que você seja ele, ao contrário. Você provavelmente vai levar uma vida toda, tem gente que nem consegue nessa vida, tá? E tem gente que adianta e consegue muito mais do que isso, consegue transcender coisas no seu mapa. Mas provavelmente a maioria de nós vamos levar essa vida toda para viver, aprender a energia do sol que nós nascemos, porque nessa vida a nossa lição é ser o nosso sol, tá? A nossa lua é o nosso emocional, é nossa reação. Infelizmente, na maior parte das vezes, nós estamos mais na reação, naquilo que nos afeta, né? Aquilo que nos deixa mal, aquilo que nos incomoda, aquilo que é complicado para nós, aquilo que né, de alguma forma nos impacta do que realmente no nosso sol, né, no nosso lugar, infelizmente. Então, na maior parte das vezes, nós estamos vivendo mais a energia da lua,
E isso, enquanto a gente não aprender a trabalhar isso, como que a gente aprende essas coisas? A gente aprende com autoconhecimento, a gente aprende com terapias, né? A gente aprende com milhares de possibilidades terapêuticas que existem hoje em dia, com meditação, com centro, porque é dessa forma que nós vamos atingir a nossa sabedoria, é dessa forma que nós vamos viver o presente, né? E que a gente vai conseguir se desidentificar das coisas do passado com muito respeito e também não correr para o futuro. Então é muito importante esse centro, é dessa maneira que a gente estuda tudo isso, tá? E a gente melhora tudo isso. Então a mandala ali contém tudo, toda a tua história, tá? Para você saber toda essa história do começo ao fim, para você saber todas as possibilidades, você tem que estudar muita coisa. Porque não é só aquilo, é aquilo que você nasce, tá? Com todas aquelas possibilidades e todas aquelas propriedades, mas o movimento que acontece em torno de você, porque teu mapa é aquele do nascimento, mas os planetas começam a continuar orbitando, fazendo trajetória, passando pelo teu mapa, ativando de tempo em tempo fases, ciclos, né? Porque qual é a finalidade desse mapa? Fazer a sua evolução acontecer. Então, além do seu mapa, tem todo um movimento externo, né? E aí, se você for fazer mais que isso, tem muito mais coisa. Tem todo o movimento do lugar onde você mora, do país onde você mora, porque tudo te afeta, né? Nós estamos vivendo um momento hoje, nós temos uma consciência total dessa questão da unidade. Então, tudo, para você realmente fazer um estudo de tudo, você realmente tem que se dedicar a todos esses estudos dentro da astrologia. Existem vários tipos de astrologia: astrologia médica, astrologia mundial, astrologia financeira, astrologia vocacional, astrologia de criança, astrologia só de relacionamento. Alguns astrólogos misturam muitas coisas, outros não. Outros que trabalham só com agronomia, com plantações, né? Outros com bolsa de valores. Existem muitas possibilidades e especializações da mesma maneira que existe em quase todas as outras profissões. Então, tem como você estudar muitas coisas, e para você saber bem astrologia, você tem que ter esse conhecimento. Não de tudo, senão das coisas que mais te interessam e tem a ver com aquele tema que você vai estudar, e com um pouco de tudo em volta daquilo que também faz parte da astrologia, tá? Então é um estudo muito profundo mesmo, que você vai ter que seguir. Mas voltando, o mapa contém tudo que você vai viver durante toda a tua vida. O sol é o que você veio fazer nessa vida, e você tem a vida toda para aprender a lição do seu sol. A tua lua é o teu termômetro emocional, tá? Ela vai sempre precisar que você equilibre e que você cuide muito daquilo que você aprendeu como sendo você, mas que o teu sol é a tua essência, para você poder seguir teu caminho de uma maneira legal, né? Para você realmente seguir o teu caminho, na verdade, não é nem de uma maneira legal, mas para você estar no teu caminho. O signo, gente, vocês têm que saber muito, mas muito sobre signo, porque signo é a energia de como a coisa está acontecendo. Então, o que você aprendeu de signo comigo é o começo. Você tem que saber muito, mas muito mais de cada signo, tá? Eu vou te dizer assim, no intermediário, você tem que saber no mínimo 50 palavras que determinam características de cada signo, tá? Então não adianta você falar, Áries é impulsivo, corajoso, destemido, forte, e não saber mais nada, tá? Porque é muito pouco. Então, assim, você tem que estudar muito sobre os signos, porque as casas vão estar nos signos, e quando uma casa cai num signo, é o tempero daquilo, é como você lida com aquilo naquela área. E quando um planeta cai num signo, é como a intensidade dele, como está, como é que ali vai ser. E quando esse planeta que caiu num signo faz uma conjunção, uma quadratura, um aspecto com outro planeta que está em outro signo,
então significa uma outra coisa. Então os signos são muito, muito importantes para você aprender dentro da astrologia. Então estudem muito sobre os signos, vocês precisam saber tudo sobre eles. Os planetas, que é aquilo que vem depois, né? Nós tivemos até agora uma compreensão, um estudo sobre astrologia, sobre o básico. E se você quiser estudar e continuar estudando, você vai começar a estudar sobre planetas, sobre, né, aspectos, sobre progressão, lunação, e aí vai, né? Uma série de revolução, sinastria, e vão uma série de mapa progredido, e uma série de coisas que é o que um astrólogo, são as ferramentas de um astrólogo para poder falar alguma coisa sobre alguém, tá? Você precisa, nesse estudo que você fez até agora, você precisa organizar tudo isso. Então teve uma aula que eu dei, que era como pôr em prática, que eu fazia dentro de um programa de computador, né? Um programa de astrologia. Um programa que eu uso, mas tem milhões de programas que vocês podem entrar na internet, vão conseguir inclusive por um tempo gratuito, porque tem testes, às vezes 1 mês, 2 meses, que vocês conseguem usar, até que vocês vejam se vocês querem realmente fazer esse investimento, né? Se esse programa é o melhor para você, e aí você vai adquirir, vai fazer o mapa de muitas pessoas e vai começar a trabalhar, né? No sentido de estudo desse mapa. Como se começa esse estudo? Da maneira como eu ensinei você. Então, a primeira coisa a fazer no mapa é riscar as órbitas, né? Riscar o mapa, determinar o signo do Sol, do ascendente, o meio do Sol, o fundo do Sol, o descendente. Depois, procurar os elementos, depois colocar cada signo em cada casinha que está ali, né? E através dessa junção de todas essas informações que você vai ter, depois ver como é que funciona essa lua com esse sol, né? Fazer essa junção, essa mistura, tudo como se fosse uma costura, e aí você começa a ter um esqueleto daquilo que é um mapa astral, tá? Então, estudem. Eu vou fazer um próximo encontro nosso. Esse próximo encontro é uma surpresa para vocês, vai ser ao vivo, no Zoom. Eu vou enviar um link para vocês, todos vocês vão poder entrar, e aí vocês vão tirar todas as dúvidas que vocês têm até agora comigo. É legal que vocês façam uma listinha de todas as dúvidas que vocês tiverem, e nós vamos poder estudar, eu vou poder responder isso para vocês, e ver como esclarecer o máximo de dúvida, ou falar um pouco mais daquilo que for importante para você nesse momento, aquilo que você não entendeu tão bem, as perguntas que você tem. Faça uma listinha, a gente vai se encontrar, eu vou mandar um link para você, e nós novamente vamos poder ter esse encontro com muito prazer, para poder responder todas as dúvidas e tudo aquilo que eu puder ajudar vocês. Tá, ok? Eu quero agradecer muito por vocês chegarem até aqui. Eu torço para que vocês continuem estudando. Eu vou ter para vocês algumas possibilidades de estudo que eu estou preparando também com muito, muito carinho, e a gente vai ficar em contato. Então, não percam essa aula, que vai ser uma aula onde a minha proposta é responder as perguntas que você precisa para poder ter mais clareza sobre tudo isso que nós conversamos. E enquanto isso, continue estudando e se organizando da maneira que vieram os vídeos, tá? Colocando tudo isso o mais organizado possível, para que você possa olhar o esqueleto disso tudo e ver o que você já consegue construir. E a partir disso, você também pode fazer com as pessoas que você ama. Por exemplo, você pode pegar teu filho, fazer um mapa dele e descobrir qual é o temperamento dele. O que mais ele precisa? Ele está com muita água? Ele está muito sensível? Ele não consegue concretizar? Ele quase não tem terra? Como é que eu posso ajudá-lo, então, a dar para ele um ânimo, um estímulo, criar condições onde ele desenvolva essa capacidade de construir? Tá? Ou então você pega seu marido e você percebe que ele está muito mente, ele não está conseguindo ir para o coração. Então, de repente, você pode, através
de um contato com ele, de uma conversa, de uma explanação, começar a trazer e a propor isso para ele, proporcionar para ele isso, ou até se ver, né, nesse sentido. Então, os elementos dizem muito sobre você e sobre as pessoas que você ama, você já tem essa informação. Os signos, né, como nós falamos, o lunar, o solar, o meio do céu, fala muito sobre você. As casas com signos falam muito sobre você. Então você já tem muita informação legal que você já pode dividir com as pessoas que você ama e ajudar muito você a compreender as pessoas e compreender você. E agora vamos para a próxima aula, que é essa aula onde nós vamos ficar ao vivo juntas, conversando sobre tudo isso, sobre essa delícia que é a astrologia e aprender mais e mais e mais. Um beijo no coração de todas vocês, até lá.